Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso O Mundo é um Moinho, como nos ensinou Cartola, como nos ensinou Dona Zica, né? E como os movimentos, as relações internacionais, as grandes movimentações internacionais. Hoje um tema muito precioso, nós vamos falar do lugar do Brasil no mundo. Nesse período, como diz o professor Beluso, né? meu grande professor Beluso, nesse período de transições tectônicas que nós vivemos, né? Vai dizer o professor Beluso, análogo à virada do 19 para o 20, do século 19 para o 20, né? Transformações de proporções de hegemônicas, né? de fim, novas hegemonias, uma disputa pelo poder global. Onde o Brasil se encaixa? Para onde o Brasil vai? Qual o destino do Brasil? Para onde o Brasil deve ir? Para tudo isso, nós vamos ter um convidado muito especial aqui, ninguém menos do que José Dirceu. Curta, compartilhe, dê o seu like, nos ajude a levar a palavra do Moinho mais longe. Sem mais delongas, vou apresentar aqui o nosso convidado dessa noite, que nós estamos tentando fazer isso há muito tempo e ele bravamente vem aqui hoje nos atender. Companheiro José Dirceu, como é que vai? E a primeira pergunta, como é que vai a saúde? Saúde está dentro do protocolo, como dizem os médicos, sem grandes interferências. Eu estou fazendo tratamento de quimioterapia, é um tratamento menos agressivo que no passado, né? Porque eu me lembro da Dilma, nossa ex-presidente, em 2009, e do Lula, né? Presidente hoje, em 2011, eu até acompanhei uma parte do tratamento dele. É bem menos invasivo, bem menos agressivo. É um linfoma curável, segundo os médicos, segundo a estatística e a ciência médica, né? Precisa da quimioterapia, são 5 sessões, já fiz 2, faço a terceira no final do mês. Tenho restrições por causa da baixa imunidade, mas tenho trabalhado meio expediente, vamos dizer assim, né? No escritório de advocacia eu já tinha campanha eleitoral, eu já estava cuidando só do que eu tinha que cuidar para terminar, né? Que eu já tinha pedido de junho até o 4 de outubro, né? 4 de junho, 4 de outubro, uma semi-licença, vamos dizer. E no caso da campanha, eu estou fazendo mais a campanha como dando entrevistas, videoconferência, telões, a presença, muita entrevista para a rádio, e tem a campanha que a militância faz, os candidatos a deputados estaduais, os militantes fazem, eleitoral. E a vida familiar, que também eu moro com uma filha aqui em São Paulo, minha casa lá em Vinhedo, né? E a outra filha mora aqui no mesmo prédio, agora está mudando uma casa aqui perto. Eu tenho também a presença das filhas, né? O Zeca vem aqui de tempo em tempo, a Maria Antônia também, que mora em Brasília. Então, eu tenho é muito importante nesse momento a família, os amigos, as amigas, né? Porque é um momento que você tem que manter, principalmente, tomar cuidado com a imunidade, com a anemia, e tomar cuidado também com, geralmente, evitar qualquer tipo de depressão, né? Porque o teu estado de espírito é muito importante para enfrentar, como todos nós estamos sujeitos à depressão, né? Essa história que não tem pessoas que não estão sujeitas à depressão. Eu já tive depressão 2 vezes, em Cuba, no treinamento militar, e na minha segunda prisão, em agosto de 2015. Né? Eu sei o que é depressão. Eu superei sem medicamento por mais experiência de vida. Que nós vamos ficando velhos, vamos ficando mais sábios, né? Diz que você vai ficando mais experiente. Então, acho que não está me impedindo de dormir razoavelmente bem, me alimentar bem, ter apetite, que para mim foi uma surpresa. Eu espero que fique assim até o final, né? E estou na atividade política. Talvez o que me alimenta, na verdade, é a paixão pela política, né? E pelo Estado. Agora, outra vantagem, estou lendo muito, né? E agora eu posso ler. Aliás, agora mudei aqui o sistema de TV para poder ver filmes, porque a Netflix está muito, né? Ou Prime, ou agora fiz aqui uma instalação aqui para ter mais opções. Eu assisti um filme fantástico sobre a pressão, que é um filme sobre o desembarque do dia D,
e a questão da meteorologia, né? Como é que foi a decisão se invadir ou não, né? Porque estava o mau tempo era, mas abriu uma janela no tempo, né? Então é uma decisão fantástica, né? Porque aparecem os grandes personagens, o Montgomery, o Ike, né? O Eisenhower. Eu sou apaixonado pelo tema militar, né? Da Segunda Guerra Mundial, das guerras em geral, né? Da guerra no Vietnã, derrota dos Estados Unidos, agora a derrota no Irã, né? A derrota no Afeganistão, né? E as guerras de libertação nacional, lembrando da Argélia, né? Que foi teve um filme famoso, né? Que marcou a época, Batalha de Argel, né? Que marcou minha geração, né? É isso. Estou levando. O importante é viver e viver com paixão. O resto você tem que administrar, né? Maravilha. Ou seja, esse propósito, né? O propósito, essa paixão pela política, que você diz, o propósito, o comprometimento com a luta política, com o Brasil, isso, digamos, é um fator, como você coloca, para superar esses momentos difíceis. Isso nasce quando, né? Desde criança você se interessava lá em Santa Rita, Passa Quatro, no nosso querido sul de Minas. Exatamente. São coisas que você não escolhe, né? Eu não escolhi ser filho do Caçula de Oliveira e Silva, da Olga Guedes da Silva, e nem nasci em Passa Quatro, a 11 quilômetros de São Paulo. Eu cresci no Vale Paraíba e cresci em Passa Quatro. Até quando eu venho para São Paulo, meu sotaque era mais paulista do que mineiro, porque o sul de Minas foi muito influenciado pelo Rio. Vamos lembrar que no Estado Novo, as termas, né? Como a Europa, a elite europeia ia para as termas, né? Basta ler os livros de qualquer, seja do Nietzsche, qualquer grande romance europeu, você vai ver a importância que tinha as termas. E São Lourenço, Caxambu, Lambari, Cambuquira, Passa Quatro, Passa Quatro é a entrada de Minas Gerais, né? Vamos lembrar que os bandeirantes, eles batem na Serra da Mantiqueira, ali por Lorena, e não conseguem passar a Serra da Mantiqueira, porque ali os índios combatiam e eram canibais, né? Antropófagos, né? E Fernando Dias Paisem passou anos lá, tentando virar a serra. E os índios desapareciam. E os portugueses começaram com a coisa espiritual, né? Que eram espíritos, né? Os espíritos que tinham sido comidos. Como é que os índios desapareciam? Até que um búlgaro, você vê como é que o Brasil já estava sendo criado, né? Foi preciso um búlgaro, quer dizer, um filho de português com índio, que um dia, como Newton, vou fazer essa imagem deitada numa rede, ou hamaca, né? Como dizem em Tupi-Guarani, e também em Cuba se fala hamaca também, falou assim: em algum lugar a serra desce, a Ambaú, que chama a passagem de Embaú. E Fernando Dias Paisem desceu e fez um marco e escreveu para Portugal. Depois de atravessar 4 vezes o val de um rio, encontrei um povo seguro, por causa dos índios, e fresco. Você imagina a temperatura. Então, nessa cidade, veja bem, meu pai era da UDN. Meu pai foi janista, chorou quando o Jânio Quadros renunciou em 61. Tinha 50 anos de idade, 51, porque era de 2010, meu pai. E o sócio dele era do PTB. Então eu convivi com a figura do Getúlio Vargas e do Eduardo Gomes, do Brigadeiro. Minha mãe era fanática pelo Brigadeiro, entendeu? E o João Mota, que era o sócio do meu pai, era getulista. E a minha cidade teve um privilégio de ter um colégio de padres franceses betarramitas, que eu visitei com o Paulo Coelho, com o Fernando de Moraes, com o Mário Rosa, no ano novo de 2006. Eu fui até Betarrams, o Paulo Coelho me levou. Que tem uma cena também fantástica lá, mas eu não vou contar, senão toma muito tempo. E os padres franceses criaram um colégio, ginásio, né, 3 anos, né, que seria hoje a segunda fase do fundamental, né, que eu fiz nessa escola com padres franceses e italianos, basicamente, mas tinha argentino, aliás, o argentino era peronista, padre Zé Maria, tinha o padre Domingos, que era argentino, e o padre Zé Maria, que era antifranquista e era espanhol. Eu não me lembro se ele era espanhol mesmo, ou era andaluz, catalão, galego, eu não me lembro, porque naquela época nós não tínhamos muito isso na cabeça, como, lógico, a Espanha é isso, né? Tem as autonomias, né? E o ensino, você imagina o ensino grego, latim, francês, o inglês não era, toda a cultura minha é francesa. E eu lá, na minha casa, meus pais tinham biblioteca, minha mãe, apesar de ser só ter o curso primário, meu pai era gráfico, tinha uma tipografia de compor, de imprimir com a mão,
pedalar e depois motorzinho, de cortar, picotar, cortar, colar, tudo que uma gráfica tinha, todas aquelas caixas de tipo. Eu cresci dentro dessa gráfica e cresci já com a biblioteca. Tanto é que quando eu chego em São Paulo em 61, fiz 15 anos de idade em março de 61, fui trabalhar de office boy, estudar à noite no Colégio Paulistano, na Rua Taguá, do Simão Pasquale, eu assino o Clube do Livro e Edições Saraiva e começo a ler 2 clássicos, que eram clássicos brasileiros e internacionais, por mês. Já tinha, então, e a minha paixão? Eu cresço na era JK. Eu me lembro do meu pai levando nós para abrir caderneta de poupança a prazo, em troca de ações de Furnas e Três Marias, porque o Juscelino, para construir Furnas e Maria, ele usou o dinheiro da Previdência, dos municípios, tudo, mas ele lançou uma campanha para mobilizar o povo mineiro. O povo mineiro comprar ações das empresas, abrir caderneta de poupança. Vê como é que o Brasil... Então, e eu cresci, portanto, ali, Passa Quatro combateu em 24, 30 e 32. Né? Quando a Força Pública de São Paulo se levanta com os regimentos de infantaria daqui, até o Joaquim Távora, irmão do Juarez, morre, é o nome da rua aqui na Vila Clementino, o general que comanda a Força Pública de São Paulo, ele manda já tomar Passa Quatro, e o Getúlio manda tomar Passa Quatro, e em 32 os paulistas tomam Passa Quatro, que quem tomasse Cruzeiro e Passa Quatro cortava o sistema ferroviário brasileiro em 2. Tanto é que depois ele... eu esqueci o nome dele agora. O primeiro nome da Coluna Prestes não era Coluna Prestes, era o nome dele, que era o comandante da Força Pública de São Paulo. Ele foge pela Noroeste, que São Paulo tinha 5 ferrovias, né? 5. A tragédia isso. Nós desmontamos tudo isso. Ele foge, primeiro o armamento, depois as tropas, e vai encontrar o Prestes, e aí cria a Coluna Prestes, que era o nome primeiro Miguel Costa. Miguel Costa comandava a Força Pública de São Paulo. Os tenentes se levantaram. E os tenentes... Eu fui apaixonado pelo tenentismo desde criança, né? Pelo Siqueira Campos, pelo próprio Prestes, por todos eles, né? Inclusive os que foram para a direita depois, né? Porque o tenentismo separa, uma parte vai para a democracia cristã, para o conservadorismo, para o UDN, e uma parte vai para o comunismo, e uma parte continua libertária, né? Vamos lembrar que o Barata, vários ficaram no Partido Comunista com o Prestes, né? Agindo Barata e outros, né? Em São Paulo, inclusive, teve um interventor que era tenente. Então, a minha vida, eu acho que quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhava o dia todo. Eu era office boy, almoxarifado, arquivista, às vezes não tinha dinheiro, eu andava a pé, vinha da Liberdade até a Praça da República trabalhar. Aliás, eu vi o golpe de 64 no prédio, que está até hoje. Então, eu passei lá esse dia em frente, onde era o banco, que era um banco embaixo, não sei se é o Crédito Real de Minas Gerais. Em cima era o escritório do Avalone Júnior, que era um deputado, que tinha um escritório político e um escritório de Termas de Bauru, de incorporação imobiliária. Então a política voltou para mim de novo no escritório do Avalone Júnior. Até que eu fiz campanha eleitoral em 62. Olha só, nós estamos em 2026. Quer dizer, 64 anos atrás eu participei de uma campanha eleitoral. E ia na Assembleia Legislativa. Eu conheci, inclusive, o pai do Luiz Nunes Ferreira, o deputado Luiz Nunes, e o pai, o Olavo Ornô, que era um médico famoso, depois... Conheci os filhos também, médicos, o Fernando Ornô, até que foi preso a Lava Jato, tudo. Eu conheci, quer dizer, eu comecei a viver a vida parlamentar, entendeu? Uma coisa, aí, quando eu cheguei na faculdade, eu já estava, lógico, eu fiquei contra o golpe de 64, eu sempre falo a imagem, como é que eu virei contra o golpe de 64, quando eu vi os estudantes do Mackenzie apoiando. Eu falei, gente, isso aí não somos nós somos lá de cá, né? Eu já tinha, evidentemente, uma formação política, mas não podia atuar, porque eu trabalhava demais, estudava demais, eu dormia, eu fui morar em frente, na Rua Taguá, em frente de uma pensão, para não ter que pegar ônibus. Eu sempre morei em São Paulo, ou onde eu estudava, ou onde eu trabalhava, porque o trânsito, né? Depois eu fui morar na Alameda Barros, que eu pegava o elétrico e já ia para a PUC, direto, né? Porque agora que eu fui fazer pré-campanha aqui em São Paulo, todos os bairros de São Paulo, o pessoal chama de periferia, né? E eu vi como é que é 1h30, 2 horas para ir e voltar em qualquer compromisso, né? Naquela época não era tanto. Então, a minha vida, quando eu entro na PUC, eu levo um choque, né? Porque o sonho era a universidade. Quando eu chego lá, a Associação Atlética é fechada, centro acadêmico fechado, proibido fazer cineclube.
proibido fazer feira de livro, proibido fazer teatro, proibido discutir política. E mais, quando eu chego na aula, homem separado de mulher. Você não podia se dirigir ao professor. Tirando o Franco Montoro, que era um grande professor, aliás, foi um político excepcional, um excelente governador de São Paulo, tudo. Os outros eram assim, um exilado húngaro anticomunista, um da TFP, um monarquista, era uma coisa, entendeu? Então eu também me voltei contra aquilo, né? No fundo eu me voltei mais contra o autoritarismo do ensino. Aí depois veio a anuidade, quer dizer, falta de laboratórios, currículo ultrapassado, aí a luta pela reforma universitária, luta contra a ditadura, liberdade política, direito, né? Quando eles fecharam o centro acadêmico, a revolta foi, porque o centro acadêmico é uma instituição centenária do Brasil, independente, autônoma, autofinanciada pelos estudantes, para eles participarem da vida cidadã do país, participaram da luta contra a escravidão, da república, né? O petróleo é nosso, para o Brasil entrar na guerra antes, a luta pela reforma universitária, apoiar as reformas de... Quer dizer, a história da Uni, a história da luta pela educação pública gratuita, pela universidade, pela pesquisa científica, mas também pelo Brasil, né? Pelo desenvolvimento, pelo projeto de desenvolvimento nacional. A Uni sempre esteve ao lado das causas democráticas de soberania e populares, né? Então, eu acho que ter nascido em Passa Quatro foi, para mim, foi uma dádiva, né? Quer dizer, que não tem preço, né? Porque eu, quando chego em São Paulo, eu já tinha uma formação cultural, certo? Tanto é que os meus amigos, vamos assistir, porque naquela época é muito filme de guerra, né? Os americanos estavam, mas estavam, é que nem hoje em dia, estavam enfiando filmes contra, por causa da Guerra Fria já, né? Nós estamos falando de 61, 62, 63, né? Que eu morei na Liberdade, primeiro na Rua Taguá, depois da Condessa, a famosa pensão da Condessa, que é uma pensão que fez história, ali na Brigadeiro com a Condessa, com a Condessa. E eu, naquele momento, assim, eu já estava completamente bebido dessa ideia do Brasil também, né? Porque Passar Quatro, como Minas Gerais, com Juscelino, Passar Quatro com a posição nas guerras civis do brasileiro, da luta política, eu já vim também com a luta mortal entre o DN e o PSD, né, na minha cidade. Dr. Castro, que era um médico, mas que era coronel, né? E os PT. Aliás, tinha um comunista que era um barbeiro. Até hoje eu me lembro. Tinha um comunista na cidade. Era um barbeiro. Qualquer dia eu vou lembrar o nome dele, que era uma figura que usava Gomex, bigodinho fino, assim, tipo, que é uma moda naquela época, né? Você usava Gomex, usava um bigodinho fino, usava muito terno de linho, né? Naquela época era muito terno de linho. Eu me lembro muito bem da figura dele. Eu tive o privilégio de ter nascido em Passa Quatro. Aliás, eu adoro. Eu sou mineiríssimo, né? Porque eu nunca renuncio à minha raiz, minha terra e meu sangue, né? Eu acho que tem a história do Tancredo Neves, que o Edevaldo Alves, que foi deputado federal, foi secretário de Finanças, né, do governo. Até eu fui ao casamento da filha dele com o filho do Maluf. Ele me contava que quando o Tancredo deixa de ser primeiro-ministro, ele é relator do Código Civil. Ele vem ao Tribunal de Justiça de São Paulo para expor o projeto dele era chamado de presidente porque tinha sido presidente do Conselho de Ministros. E os desembargadores receberam ele, imagino que era naquela época o Tribunal de Justiça, na formalidade, né, tudo. E tinha um chá depois, assim, ele começou a conversar com vários desembargadores, e um deles chega para ele e fala para ele: "Ô, presidente Tancredo, eu sou mineiro também." Tancredo falou: "Oh, que bom, você da onde?" "Só estávamos por Heroca, era uma cidade minha." Falou: "Ah, que bom, e como é que tá lá?" "Não, nunca mais voltei lá." O Etevaldo Alves me contou isso. O Tancredo falou assim: "Etevaldo, não é de confiança." Não é, Oh, muito bom. não é de Oh, confiança. Uma pessoa que renuncia a sua origem, as suas raízes, né? E principalmente Minas Gerais, porque o Tancredo era mineiríssimo, né? E claro. falou: "Vamos embora." E o Tancredo tinha mania de comer a gravata assim. O Etevaldo Alves contando essa história é fantástica. Eu gravei essa história por causa dessa questão de você ter suas raízes, né? Como o Brasil, evidentemente, é uma nação que tem uma unidade muito sólida, cultural, de língua, apesar das contradições, que não são poucas, mas nós somos
um povo muito diferenciado, né? Em cada estado, né? O norte é uma coisa, né? O Amazonas é uma coisa, o Acre outra, Santa Catarina é outra, o Piauí não é igual ao Ceará, e nem é Paraíba é igual ao Maranhão, certo? E nem o Rio Grande do Norte é igual ao Sergipe, né? A gente fala Nordeste, mas não é bem assim, apesar que tem laços comuns, né? Como a região Sudeste é tão diferenciada. O que é igual a Grande São Paulo? Nada, né? É um país, 23 milhões de habitantes, né? Talvez São Paulo seja a cidade de São Paulo, o terceiro orçamento do país, talvez seja o PIB, está entre os primeiros 40 países do mundo, porque a gente fala de 193 países, mas só 12, 14 países têm mais de 200 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e mais de 2 milhões e meio de PIB. São poucos que têm, não passa de 14, 12, 14 cada coisa. O mundo também. Só para lembrar que a China e a Índia, mais a Indonésia e a Nigéria, daqui a pouco vão ser quase 40% da humanidade. Isso. Ô Zé, só para aproveitar aqui essa coisa da mineridade, né? Nós estamos aqui numa espécie de comuna mineira, e mais que isso, uma comuna do sul de Minas, né? Porque, tal qual o mestre Nassif, eu sou de Poços de Caldas, cidade termal, cidade do sul de Minas. O João Guimarães Rosa, não sei se você conhece esse texto, Zé, ele escreveu que Poços de Caldas é a cidade para a qual Afrodite sorri, né? É uma cidade, enfim, uma cidade varguista, né? No sentido de que Vargas morou lá praticamente durante a presidência, né? Então, enfim, você sai de Minas e vai para São Paulo com 14 anos, é isso? Chego aqui faz 15 anos, 16 de março. Então, é isso, né? Quer dizer assim, além dessa raiz, dessa identificação, duas perguntas, né? O que ficou dessa mineridade sua, né? Porque às vezes o pessoal vem para mim e fala, como é que é o Luiz Nassif? Eu falo, ele é um mineiro, né? As pessoas não entendem, falam, não sei, tá certo? Primeiro, eu falei essa mineridade, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, por que quando você volta do exílio, você escolhe morar no Paraná? São duas questões. Assim. Bem, primeiro, na verdade, eu aprendi a viver com os contrários, né? Meu pai era da UDN e o João Mota... Meu pai foi sócio do João Mota há 43 anos, nunca houve desentendimento entre eles. E meu pai era da UDN, mas meu pai depois evoluiu, porque meu pai apoiou o golpe de 64. Mas quando veio a AI-2, fecharam os partidos, acabou a eleição, ele virou, ficou contra, porque ele era da ala do Bilac Pinto, né? Que fica contra. Então, eu aprendi a conviver, portanto, lá, eu acho que esse lado meu de diálogo, de articular, de construir alianças, de ter relações pessoais, mesmo na divergência política, às vezes até bastante radical na divergência política, eu nunca rompi nenhuma relação pessoal minha, tenho amigos em todos os partidos políticos, vem muito dessa coisa mineira, o que não significa, porque lá se fez guerra civil, né? Minas combateu em 30, e Minas combateu em 32. Isso não quer dizer que você não tem lado, quer dizer que você não transforma, você não aposta, certo? No conflito e na violência e no ódio, você não aposta na soma zero, né? Você sempre procura ganhar. E isso aí, tanto é que eu tinha dito para o nosso Lula, que não era presidente ainda, que eu ia conseguir apoio de todo mundo em Minas Gerais para ele. Falei, vou te prometer uma coisa. Primeiro, o caminho do Palácio do Planalto passa pelo caminho da Liberdade, Palácio da Liberdade. Lá atrás eu já estava articulando com o Itamar, lá atrás, certo? Pensando já em 2002. E quando o Lula vai para o segundo turno, o último que eu consegui apoio foi o Heleno Chaves, que eu fui visitá-lo e ele apoiou o Lula. Toda Minas Gerais, inclusive o Aécio Neves, apoiou o Lula no segundo turno. Então, essa qualidade, eu acho que da minha experiência mineira, né? Porque Minas é muito política, né? Bem, Minas é um caso especial, né? Porque a poesia, a literatura, a cultura. Eu fui em Otim, passei 2 dias em Otim, aliás, tinha que ficar 4, né? Aliás, passei mal, por isso que eu tive que. Eu tinha até compromissos em Minas com os amigos, né? Ia visitar as prefeitas de Juiz de Fora e de Contagem, a Margarida e a Marília Campos, e também ia fazer um almoço com a bancada de deputados estaduais, federais, visitar alguns amigos, tudo, o Nilmário Miranda, o Valfrido Marisgui, mas acabei o Patrus, acabei nem Reginaldo, acabei nem podendo, tive que voltar.
A segunda questão que você colocou, você falou Do da minha Paraná, né? memória. Por que você volta para o Não, Paraná? o seguinte, eu voltei para o Brasil clandestino. Eu chego em Cuba em outubro de 69. Nós fomos para o México, ficamos um mês no México. O México não tinha condições de ficar, evidentemente. E nós, os 15, né, o Flávio Tavares faz opção de ficar no México, aliás, fez um trabalho fantástico contra a ditadura como jornalista, depois, inclusive, no Uruguai também, na Argentina. Depois escreveu livros fantásticos também, é um grande escritor. O Ricardo Vilas Boas vai para a França, que é músico, hoje está no Rio, é um grande músico no Rio de Janeiro. O Gregório Bezerra passa em Cuba e vai tratar do câncer na União Soviética, certo? E nós, os outros 12, fomos para Cuba. Alguns foram para treinamento militar, outros não. O Luiz Travasso não faz treinamento militar, vai para o Chile e depois para a Alemanha, né? E nós, os outros, todos nós, fomos fazer treinamento militar. Quando termina o treinamento militar, eu volto para o Brasil no final de 70. Olha só, para São Paulo. Eu entro pelo Nordeste, eu entro pela Bogotá e Manaus, desço no Pinga-Pinga até Recife, faço ponto em Recife. O João Leonardo da Silva Rocha estava, nós não sabíamos onde ele estava, né, mas estava entre São José do Egito e Itapetinga, entre Pernambuco e Paraíba. A Ana Corbusier depois se instala em Salvador. Eu desço para São Paulo para participar do Molip da luta armada na capital e fico aqui. Passado alguns meses, começa a haver uma decisão de levar para o campo a maioria dos militantes, que era impossível por causa da repressão, das quedas, da tortura. E o comando do Molip toma a decisão que eu volte para Cuba. Então eu saio para o Recife, vou a Lisboa, vou a Roma, vou a Casabranca, vou a Praga, vou a Moscou e depois volto para Cuba, que eram 3, 4 meses disso, tudo com documento falso. Eu faço uma plástica em Cuba, mudo meu rosto, e fico lá 2 anos em Cuba, 72, 74, onde eu faço um outro tipo de treinamento, né? Mais para viver na clandestinidade, né? Que é todo. Criei um personagem. Durante um ano eu crio o Carlos Henrique Gouveia de Mello. Modo de andar, modo de falar, onde ele nasceu em Guaratinguetá. Eu sabia tudo de Guaratinguetá como se fosse Passa Quatro. Profissões, eu aprendo várias profissões. Eu vou construindo um personagem para voltar para o Brasil. E volto. Eu chego aqui no final de 74, no começo de 75, de novo para o Recife. Né? E o João Leonardo da Silva Rocha me traz para o Paraná, porque nós tínhamos uma base de apoio no Paraná. Na verdade, eu queria ir para Rondônia, para ficar perto da fronteira. Tanto é que eu estudo a plantação de cacau em Rondônia, eu estudo confinamento de gado, método Moazan. Eu chego no Paraná, começam as quedas do PCB, de 75. Quando acontece uma coisa dessa, a primeira regra de segurança, você fica onde você está. Você para e não... Você para. Eu parei em Cruzeiro do Oeste. Na verdade, porque Cruzeiro do Oeste era uma cidade que tinha vários órgãos regionais, porque foi uma grande cidade no passado, quando era um avanço, né, de grilhagem, massacre de índios, pistolagem, tudo, né? A história do Paraná é uma história sangrenta também, para dizimar as populações indígenas, é um pouco um faroeste, um pouco, né? A história do Paraná. E eu chego, Cruzeiro do Oeste tinha PM, tinha Detran, tinha sede da educação, apesar que a cidade já estava sendo esvaziada. Depois esvaziou muito com a imigração, depois da geada de 75. Né? Eu chego, eu já vejo a geada. No dia que eu chego, eu vejo a geada. A geada tinha acabado de acontecer. Tanto é que eu atravesso o Rio Ivaí, que é um rio lindo, maravilhoso. Os rios do Paraná são lindos. Tibagi, todos eles. O Piabiru, eu atravesso o rio. Eu lembro que a sensação que eu tive quando eu parei, parei olhando o rio, aquela força do rio, que estava chovendo demais, aquele rio fantástico, fazia tempo que eu não via um rio como aquele, né? Eu pensei assim, eu vou atravessar aqui, vou atravessar para o meu destino. A sensação que eu tinha é que eu estava começando uma nova vida, e foi dito e feito. Eu acabei ficando em Cruzeiro do Oeste, casando com a Clara, o Zeca nasceu em 78, eu abri uma alfaiataria, como capitalista, não como alfaiate, depois uma boutique, porque a Clara tinha fábrica de confecções, tinha 4 boutiques, depois abro uma fábrica de calças. Quando começa a anistia, 77, 78, quando começa a anistia 77, 78,
eu começo a vir a São Paulo. Primeira vez que eu fui foi na casa do Cláudio da Abramo, lá na Arthur Ramos, perto da Cidade Jardim, que eles tinham uma casa lá. Depois eu morei lá. Eu tinha me escondido no apartamento dele na década de 60, na alta da ditadura. Eu tenho uma ligação muito forte com os Abramo, tanto com o Cláudio Carradá, como depois com a Zilá e com o Perseu Abramo também, né? Muita parte da minha formação, da minha educação, tive o privilégio de conviver com o Cláudio Abramo e com o Radar, isso é uma coisa, que eu era uma criança, né? Uma coisa fantástica na minha vida. Depois eu procurei outros amigos, como Paulo de Tarso Venceslau, né? Depois eu faço um encontro na livraria Zapata, lá na Sociologia Política, atrás da Maria Antônia, que era do Closet, que é um jornalista da Quatro Rodas, da Abril, tudo, que, aliás, a neta dele, a Manu, está correndo aí, neta dele, da Rose Nogueira, está correndo aí, indo muito bem, certo? Ali eu encontro a Mira Botassi, aí eu começo a Cida Horta tinha voltado de Cuba, já legalmente, aí eu começo a organizar e saio do Brasil com passaporte falso, em setembro, outubro de 79, eu vou para Lima. Em Lima, eu troco de documento, troco de personagem, tudo. Eu vou para o Panamá, né? O avião quase, aliás, o avião caiu, DC-10 bateu, soltou no chão, que a turbina estava soltando. Você vê que eu podia ter morrido, né? E vou para Cuba, tiro a plástica e volto. Chego 19 de dezembro de 79 aqui, em Congonhas, como se eu nunca tivesse vindo para o Brasil. Só em 86 que eu contei essa história, que eu tinha ficado no Brasil, né? Praticamente, tirando 2 anos, eu fiquei praticamente todo o tempo vivendo no Brasil. Por isso que quando eu volto para a atividade, volto para a PUC, vou trabalhar de auxiliar administrativo na Assembleia, volto para a PUC para estudar Direito, né? Eu estava muito bem informado sobre o Brasil, muito bem, sabia que era o Lula, as greves, a Conclate, eu estava informado, eu tinha acompanhado as eleições aqui, né? Tinha acompanhado o crescimento do MDB, então isso facilitou muito também a minha decisão, a minha opção, não só a minha, como de todos nós que tínhamos sido da ELN, chamado ativo da ELN, de nos dissolver dentro do PT. E o mais importante, pela minha experiência de presidente de Santa Academia, de liderança estudantil, de militante do Partido Comunista Brasileiro, de secretário de agitação e propaganda, de organização, toda a minha experiência, nós logo tomamos a decisão que o PT era um partido estratégico, não era uma frente política. E que o PT era a realização, no fundo, dos nossos sonhos de um dia ter um Partido de Trabalhadores do Brasil nascido da classe trabalhadora. Nós tivemos, talvez mais pela experiência, pelos erros do passado, eu já falei isso em público, quando o Lula venceu as eleições, eu falei que o Lula, na verdade, realizou o sonho da nossa geração, junto com o Jacob Ittar, o Olívio Dutra e tantos outros dirigentes, quando eles fundam o PT, né? E eu sou um dos 111 fundadores do PT. Depois tive o privilégio de ser secretário de formação política do PT de São Paulo, secretário-geral do PT de São Paulo, secretário-geral nacional do PT e presidente do PT de 95 até 2003. Né? E agora voltei para a direção nacional do PT a pedido do Lula para eleger o Edinho e começar uma outra fase do PT que nós temos que reconstruir, né? Esse privilégio de ser ministro da Casa Civil, já tinha sido deputado estadual constituinte de São Paulo, Câmara dos Deputados. A gente fala deputado federal, mas não existe isso, né? Senado Federal, chama Câmara dos Deputados, mas virou deputado federal. Eu fui eleito em 90, fui eleito em 98 e 2002. Depois me caçaram, naquela cassação política. Agora eu estou aí de pré-candidato, vendo se o povo de São Paulo me dá um mandato de novo para me ajudar o Lula nos próximos 4 anos, que nós vamos reelegê-lo. Bravamente, né? A sua história, obviamente, ela é única, né? É uma história de cinema, né? Enfim. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Eu, às vezes, fico pensando sobre isso, né? Aí eu vou visitar um lugar qualquer, chego lá, encontro um petista lá com 75 anos, começo a conversar com ele e começa a contar a história dele para mim. Eu falo, rapaz, esse cara que é herói, não sou eu. Porque esse cara chegou em São Paulo, 5 irmãos, passando fome, entendeu? A mãe doente, o pai tinha outra família. A mãe foi lavadeira, aí a mãe vai trabalhar. Aí o irmão mais velho arruma emprego de pedreiro. Aí eles constituem família, 3, 4 se formam,
constrói uma casa, casa os filhos, quer dizer, pô, imagina 40, 50 anos de luta para construir no Brasil, né? Porque ele está construindo a riqueza do país trabalhando, né? Que esse é o grande dilema do Brasil, que a classe trabalhadora constrói a riqueza do país, quando vai dividir a riqueza do país, hoje o rentismo absorve e suga a renda do salário da classe trabalhadora com juro e com imposto. Isso. Então, o trabalhador participa da riqueza do país quando ele conquista direitos sociais, porque ele precisa de direitos políticos para poder conquistar direitos sociais. Por isso que nós derrotamos a ditadura e fizemos a Constituição de 88 e conquistamos o Estado de Bem-Estar Social, que é o SUS, que é a educação pública, todos os direitos, a Previdência, os direitos trabalhistas, que agora os neoliberais acham que tem que trabalhar 12, 14 horas, né? Sem direito nenhum, que isso vai se fazer bem. Eles achavam que os trabalhadores não iam lutar, mas a juventude está contra as caras 6x1, 84%, e os trabalhadores de aplicativo todos começam a se mobilizar, se organizar, falar em piso salarial, que é o quilômetro rodado, falar em descanso semanal, noturno, falar em previdência, em seguro-saúde. Isso aí, essa história que o trabalhador se submete à exploração e à opressão, e a peças condições de trabalho e de vida por baixos salários e não vai acontecer nada, eles tentam enfiar isso na nossa cabeça. Mas a história do Brasil não é essa. A história do Brasil é que a classe trabalhadora, ela nasceu em 17, na greve aqui em São Paulo, no Rio. 8 horas de trabalho e proibição do trabalho infantil. Foi vitoriosa, mas foi reprimida. Barbaramente reprimida. Inclusive foram expulsos, muitos foram assassinados, porque a maioria dos líderes eram catalães, galegos, ou eram genovês, ou eram das várias dialetos, várias regiões, calabres da Itália. Era uma classe trabalhadora europeia, com a grande imigração de milhões de europeus para o Brasil, que formou o Brasil moderno. Você vê, em 70 anos, nós conquistamos a Constituição de 88, apesar de ter vivido metade do tempo de ditadura. Mas veja bem o sexto sentido da classe trabalhadora. Votou no PTB de 46, 64, no MDB de 74, 89, e deu 5 vitórias para o PT. Não deu a sexta, porque nós fomos impedidos de concorrer. O Lula não pôde fazer campanha. Se o Lula pudesse fazer campanha para Haddad, Haddad tinha ganho. Nós tínhamos evitado o desmonte da era Bolsonaro. Já tinha tido o desmonte da era Temer, né? Da era Bolsonaro. Então, a minha trajetória política, ela está completamente misturada, vamos dizer assim, né? É um virada paulista, né? Mas é também um baião de dois, entendeu? Está muito misturada com a história do Brasil, com a história do PT, com esses últimos 60 anos, que eu comecei a militar eu entrei para o PCB em 65, saí junto com a dissidência estudantil, e depois a parte foi para a LN, a maioria, alguns foram para a VPR, e eu acabei me ligando à LN em Cuba, porque eu não estava organizado aqui quando eu fui preso em Biúna. E aí lá criou-se uma dissidência que criou um Molipo que voltou para o Brasil, que são meus companheiros e minhas companheiras que acabaram sendo assassinados pela ditadura, a imensa maioria aqui no Brasil, que eu sempre, todo dia, quando acordo, lembro deles e lembro o compromisso que eu tenho com a memória deles e com a luta com o Brasil que eles sonharam, né? Que é uma coisa muito importante. Ô Zé, uma questão, né, que eu fico me perguntando, que é isso, né? Sua história, ela é muito... claro, a história do povo brasileiro é a história de luta, mas sua história tem muitas idiosincrasias, né? Duas questões ouvindo você falar aqui. Primeiro, quando você vai para Cuba, como é que era a vida, assim, sinteticamente e tal, a vida no dia a dia em Cuba, né? O que quer dizer, qual foi o maior aprendizado que você teve em Cuba? Essa é uma questão. Outra questão que eu fiquei curioso aqui, quer dizer, e também lá, né? Quando você fala que você pôs a plástica, depois você tira. Quando você tira, você volta pro perto do que era original, ou também é outra coisa? A prótese você tira, né? A prótese é no nariz. É uma prótese, tá? Eu estou até agora com a cicatriz aqui bastante aparente da outra cirurgia, que muda essa parte aqui do rosto, né? Puxa. Então isso solta. O mais importante é o modo de falar, de andar, e o personagem. Você tem que incorporar o personagem. É como um ator. É como ser um ator. Tem ator que vive durante 8 meses, né? Personagem, né? Às vezes 1 ano.
Tem ator que durante 5 anos representa um personagem no teatro. Né? Aqui nós temos atores fantásticos no Brasil. Vou lembrar do meu amigo Zé de Abreu. Né? Claro. Quantos personagens Zé de Abreu já representou? Então, no fundo, a educação, treinamento, é para isso, mudar o modo. E depois a segurança. Né? Você vai criando reflexo. Como eu fiz treinamento militar, e depois fiz um segundo, você também você desenvolve uma segurança, uma autodefesa e um reflexo condicionado muito forte. Porque para mim ter sobrevivido e nunca ter corrido o risco de ser descoberto, é porque realmente eu fui muito dedicado ao treinamento e fui muito disciplinado na minha vida, né? Na minha vida em Cruzeiro do Oeste, os anos que eu vivi lá, ou na clandestinidade aqui em São Paulo, eu sempre fui muito disciplinado. Eu nunca... Porque você não... Tem coisas que são mortais. Contato com a família, perder horário, você não tomar cuidado, você anda armado, você não tomar cuidado com a arma, entendeu? São várias coisas. Você, por exemplo, tem gente que não resiste e começa a ir a baile, começa a ir a festa, começa a beber, entendeu? Ou começa a apartar a briga, entrar em conflito. Nós tivemos casos de companheiros que foram descobertos porque foram defender pessoas que estavam sendo agredidas por policiais. O policial resolveu persegui-lo, foi ver quem ele era, os documentos nossos eram falsos, né? Eu abri conta em banco, financei compra de máquina no Mercapaulo, Banco Vertido de São Paulo, pelo Finame, né? Paguei todos os impostos, Carlos Henrique Gouveia de Mello pagou. O meu contador, às vezes, chamava Corinho, o apelido dele, e falava para mim assim, Carlos, diz uma coisa para mim, rapaz, você paga todos os impostos. Eu falei, já tive um problema na minha família, foi muito grave, meu pai sofreu muito, tem um irmão meu que teve um problema com a receita, então eu não quero saber de problema. Então, aí ele parou de falar para mim, né? Porque não era normal pagar todos os impostos, né? Para você ver. Eu tomei muito, muito cuidado. Agora, você vê que como é que a vida era, o risco que eu corria, porque vai que alguém no banco cisma de... Minha carteira de identidade era falsa. É tudo falso, minha carteira de motorista, meu certificado militar, meu título de eleitor, era tudo falso. A coisa, como é que... Muita sorte também deve ter sido. Uma vez eu tinha o São José com minha mãe, quando eu saí de casa, ela pôs que eu ia nascer 19 de março, por isso que eu sou José, né? E eu nasci 16, ela me deu uma medalhinha para mim que eu perdi na clandestinidade. Eu não sei se foi em Biúna, na prisão, né? Que era um São José. Pode ser que tenha sido meu santo padroeiro, eu só sei que sobrevivi, viu? E você podia contar para sua primeira esposa, quer dizer, você contou para ela quem você foi o personagem durante um tempo também com ela, lá em Curitiba, a mãe do Zeca? Clara. Aliás, falo com ela quase todo dia, a mãe do Zeca. Estou até preocupado com ela, cara, que tem que cuidar da saúde. Não, esse foi o pior dia da minha vida. Esse foi o dia mais triste da minha vida, o dia mais duro, mais... A dor, tinha até uma dor física, né? Eu ter que contar para ela quem eu era, né? Mas a vida, ela foi muito generosa comigo sempre, a Clara. Ela, na verdade, sempre me defendeu. Até houve um episódio também da novela que foi feita pelo... Ele está fazendo novela de novo, que vive em Portugal agora, que foi, inclusive, de esquerda. Antônio Fagundes, né? Era o papel principal. O que escreve as novelas mesmo. Escreveu agora uma da Globo, que tem cabelos brancos, vive em Portugal. Daqui a pouco eu lembro dele. Ele deu uma entrevista para a Folha, o jornalista começou a provocá-lo, se aquele personagem não era o Zé Dirceu e tal. O personagem era o Antônio Fagundes, né, Zé? É isso que eu estou falando. O personagem era o Antônio Fagundes que fazia. Eu não lembro, que é o que trai a esposa, dá um golpe, tudo isso. Rapaz, a Clara Becker fez uma carta para ele, a Folha publicou. Fez uma carta para ele, falou, não, você está completamente enganado. Você está que não é o pai do meu filho, não é quem eu amei, é outra. Ele, inclusive, depois deu uma entrevista se retratando, dizendo que realmente ele não tinha... Ele falou que personagem, mas não era pela... A única coisa que tinha em comum é que eu tinha feito plástica, que eu tinha vivido com outro nome, não tinha nada a ver um personagem com o outro. Rapaz, ele... Esqueço o nome dele, mas... Então, não. Ele fez uma novela agora. Ele vive em Portugal. Aliás, é um grande novelista.
já vi várias entrevistas dele, fantástico. Eu não sou muito de acompanhar novela, mas tem qualidade, né? As novelas brasileiras. Eu fui muito amigo do Vicente Sesso, sou até hoje, que é um dos grandes criadores da novela brasileira, um dos grandes publicitários brasileiros. Aliás, eu trabalhei com ele. Eu conheci o Vicente Sesso na noite. Eu visito ele de vez em quando, ele mora lá no Copan, um daqueles prédios que não é bem um Copan ali. Tá? Eu conheci ele na noite e eu passei a bater os scripts, os guiões dele, para ganhar, além de trabalhar. E comecei a organizar a produção. Ele tinha no teatro, ali o Tupi, onde está o Belas Artes hoje, era televisão, e tinha um teatro. E ele fazia um programa infantil. E eu ajudava na produção. Você vê como é que a vida é, né? E acabei vendo, sou amigo dele até hoje, do Vicente Sesso, que foi um dos grandes criadores da novela brasileira e também da publicidade brasileira. Hoje está, aliás, pai do que faleceu da Rede Globo, o ator da Rede Globo, que eu também me foge o nome dele, que eu conheci criança, que eu morei numa casa do Vicente Sesso no Bexiga, há uns meses, e esse menino estava lá sendo criado, se não me engano, pela avó e pelo Vicente Sesso. Ele morreu faz algum tempo, que foi casado com a Fontinelli, né? Ele foi, Sim. foi casado com a Fontinelli. É Paulo, não é? Isso. É Paulo. Isso. Zé, e deixa eu ouvir. Não pode concluir, desculpa. Não, eu tive uma relação muito profunda com o teatro brasileiro, né? Porque o movimento estudantil se aliou ao teatro brasileiro para defender a liberdade contra a censura, contra as agressões do PCC, do CCC, do Comando de Caça Comunista, né? E eu fiquei amigo de todos eles. Mas minha relação com o teatro de arena, com todos eles, com o Zé Wilker, com o Guarnieri, com todos eles, com a Dina Staff, com o Paulo José, é que o Partidão me pede para organizar a contabilidade do teatro de arena, porque a Receita Federal estava fazendo uma fiscalização do teatro de arena e ia fechar o teatro de arena sob o pretexto de sonegação fiscal, né? E aí eu me lembro do dia que o meu assistente no Partido Comunista falou para mim, tem uma tarefa para você. Você está trabalhando nessa área, tudo, lá no teu emprego, tudo. Você vai lá. Eu fui lá organizar a contabilidade. Não adiantou nada, organizei a contabilidade, passou 6 meses, estava a mesma bagunça de novo. Mas aí eu fiz uma relação muito profunda com eles, né? E tive o privilégio de ver o surgimento do Arena e o crescimento da Arena. Depois nós defendemos muito a Ruth Escobar, o teatro dela, conheci a Cacilda Becker, eu tive esse privilégio também. Foi essa relação que eu tive com os Abramos, com o Cláudio e com a Radar, me permitiu ter uma relação com o mundo da imprensa, do jornalismo, das artes plásticas, da cultura, muito grande aqui em São Paulo. Me ajudou muito a minha formação cultural, né? Que eu fui privilegiado nesse sentido, dessa amizade com eles. Aproveitando essa questão, quer dizer, a força brasileira ela se expressa na cultura, né? A questão cultural no Brasil é muito forte, o teatro de arena, o cinema novo, como você disse, né? A música popular brasileira, o futebol, né? Enfim, o Brasil é um país singular nesse sentido, né? Tem uma identidade aí, tem uma riqueza extraordinária. Então, quer dizer, qual que é o papel do Brasil no mundo, Zé? A partir pensando também, né, nesse componente cultural nosso. O Brasil vai ter cada vez um papel mais importante no mundo. Primeiro que tem na América do Sul. A América do Sul não tem futuro se não se integrar com a União Europeia. Quer dizer que é o mesmo modelo. Se não fizer a integração energética, logística, a questão da Amazônia, a questão do narcotráfico, da imigração, das cadeias produtivas, da saída para o Pacífico, tem que se unir. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Quem tem que liderar é o Brasil. Nós estamos condenados, do ponto de vista geopolítico, o nosso, vamos dizer assim, nosso habitat é a América do Sul. E o Brasil é uma potência, queira ou não queira, porque pelo tamanho, pela população, pela economia, pela importância que ele tem, as duas soberanias mais importantes hoje, que é alimentar e energética, sem essas ele jamais terá a financeira e a tecnológica, muito menos a militar. O Brasil tem. E tem dele ser só 5 países reúnem aquelas 3 condições juntos. O Brasil é um deles. Mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes e mais de 2,5 trilhões de dólares. O Brasil é um dos 5, mas não tem poder nuclear. Então, o Brasil, tanto é que o Lula, que é o nosso presidente pela 3ª vez, tem essa presença no mundo pela liderança dele,
pela política externa que ele desenvolveu, que estava certo. Você vê como o Lula estava certo de não apoiar a guerra do Iraque, lá atrás. Como o Lula estava certo quando denunciou o genocídio em Gaza, lá atrás, sozinho. Como o Lula estava certo de manter relações com os Estados Unidos, como manteve com o Bush, eu me lembro, porque eu participei disso, como ministro da Casa Civil, e às vezes como enviado do Lula a Washington, eu fui mais de uma vez enviado por ele, e ele teve também a visão dos BRICS, que o Brasil é um dos fundadores dos BRICS, a visão do sul global, da ascensão da China, do novo mundo que surge hoje, que é a Indonésia, a Nigéria, é a Turquia, é a Índia, que são países que não... Você vê a potência que a Turquia é, o papel que a Índia está desempenhando, o Paquistão agora, apesar que está muito distante do Golfo e do Oriente Médio. Os Estados Unidos não faria o que está fazendo só com os países do Golfo e Israel, sem a Turquia, sem o Paquistão, certo? E sem ouvir a China e a Índia, ele não falaria. E não vou nem falar da Rússia, a presença da Rússia da Europa. Então aí a guerra da Ucrânia, a Europa simplesmente está afundando por causa da guerra da Ucrânia, porque não quis fazer os acordos de Minsk. Faz uma amarração para a gente, então, portanto, né, do que desse momento presente agora, do Brasil. Veja bem, nós estamos vivendo um risco à soberania do Brasil. Porque a administração Trump tomou partido na eleição aqui abertamente a favor da família Bolsonaro e da extrema-direita, como tomou em Honduras, tomou no Equador, tomou na Argentina, tomou no Chile, tomou na Polônia, na Hungria. Ela derrotou a União Europeia, elegeu um presidente contra o primeiro-ministro liberal. E tem tomado, inclusive, na Grã-Bretanha. O Elon Musk está apoiando Farage, está apoiando a Alternativa Britânica, que é um partido de extrema-direita. É uma coisa... E também por causa dos interesses, não os interesses comerciais, de investimento, financeiros, das empresas norte-americanas no Brasil, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, tecnológica, ou em áreas de segurança. Não há nenhum... que é as Big Techs, o PIX, as terras raras e a independência do Brasil, a soberania do Brasil. Vamos lembrar que o Reagan, falaram para mim que foi o Kissinger, que não foi o Reagan, falou a famosa frase: não permitiremos um outro Japão na América do Sul, que seria o Brasil dos militares, do Geisel, que rompeu relações militares com os Estados Unidos, fez acordo nuclear com a Alemanha, financiou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento com endividamento externo, mas fez a indústria de base, a indústria química, consolidou o etanol, o motor a álcool, e consolidou a Embrapa e a Petrobras, quer dizer, criou, porque cada período histórico do Brasil há uma contradição. O projeto de desenvolvimento nacional, ou as elites que estão governando o Brasil, querem ter acesso à tecnologia hegemônica e transformadora do momento, como foi o telégrafo e as ferrovias do século XIX e XX, depois o aço e a energia na Segunda Guerra Mundial, seria a informática. Porque no acordo da dívida externa, para sair do default, o que os americanos, é só ler as memórias do Celso Furtado, o que os americanos exigem? Arquive qualquer projeto de desenvolvimento da informática no Brasil. E nós tivemos agora essa crise, é se o Brasil vai ou não ter acesso à robótica, à inteligência artificial, a economia mecânica virar digital, qual é o papel do capital estrangeiro, qual é o papel do Estado, como é que se distribui essa riqueza, qual é a participação da classe trabalhadora nela. Então, a soberania, a democracia, de novo, a industrialização, porque no fundo é industrialização, né? Ou é agregação de valor à fazenda, né? A fazenda, que está reprimarizando, de certa forma, a nossa economia, são os alimentos, a energia e a matéria-prima. Quando nós falamos em colocar data center aqui no Brasil para usar nossa energia, ou quando nós falamos vamos investir para tirar a terra rara do Brasil, é voltar para a prata, para o ouro, voltar para o minério de ferro. Getúlio criou a Vale para fugir disso. Ele exigiu Volta Redonda e Paulo Afonso para fugir disso. E toda a luta no Brasil pela industrialização, urbanização, pelo acesso à cultura, à educação, aos direitos políticos e sociais da classe trabalhadora está completamente, intimamente ligado à soberania e à democracia. Portanto, o que está em jogo no mundo de transformação geopolítica rapidíssimo e tecnológica mais rápida ainda, de alta concentração da riqueza, você vê a concentração de riqueza no mundo agora, um empresário no mundo tem $1 trilhão. Você vê, está reunido agora o G7 lá,
Estava lá o Altman, né, que acho que é da Meta, né? Estava lá conversando como se ele fosse primeiro-ministro, presidente de partido. Então, e a Europa já está chocando com as big techs, a China, a Rússia, a Índia, os países, a Turquia, eles estão. Ou seja, a soberania digital e a soberania tecnológica, certo, passam a ser uma questão essencial, junto com a soberania financeira, porque o Brasil abriu de tal maneira o seu mercado financeiro que hoje o câmbio, a inflação, o juro, tudo fica. O mercado financeiro é senhor das decisões políticas do país, que sobrepõe, inclusive, o poder legislativo e executivo. Agora, aprovaram essa PEC 65, além da independência do Banco Central, que é quase criar um quarto poder. Então, nós temos uma batalha pela frente que se confunde com a soberania do país. E esse papel que o Lula joga no mundo hoje, quando ele faz a COP20 aqui, cedir o G20, ele vai na Espanha, reúne partidos, lideranças e governos progressistas para se contrapor à aliança conservadora que o Trump e a MAGA e os Bolsonaro e aí as forças de extrema-direita da Europa estão organizando, né? É o papel de liderança mesmo mundial que o Brasil passa a ter. Eu acho que nós estamos naquele momento, essa encruzilhada que vai ser decidido em 4 de outubro. Quem governará o Brasil nos próximos 4 anos? E que condições nós podemos criar para avançar nas reformas? Porque nós fizemos praticamente 4 governos, vamos dizer assim, porque o governo da Dilma durou até maio de 2015 só, ela não teve condições de governar, era o segundo governo dela, ela foi derrubada por um golpe. Mas agora, eu digo, né? A expectativa do país é crescer, se reindustrializar, aumentar a renda média pelo aumento da produtividade, investir cada vez mais e consolidar o estado de bem-estar social, e não desmontar a saúde pública, a educação pública, a previdência pública, os programas sociais. Não, pelo contrário. Evitar a privatização, nós estamos assistindo a privatização dos espaços públicos, não é só da saúde, da educação ou de empresas estatais. Porque, no fundo, quando você privatiza uma Petrobras, você está pegando a riqueza do país e entregando para 2% do país. Quando aquela riqueza podia mudar a infraestrutura social, econômica e tecnológica do país, como outros países que se apoderaram da renda do petróleo fizeram. Então, todo esse debate de reforma tributária, de baixar juro, de desconcentrar a renda, a riqueza, patrimônio no Brasil, no fundo, é a luta da classe trabalhadora para participar da riqueza nacional, e é a luta dela para manter a democracia e o estado de bem-estar social, que se confunde com essa luta em defesa da soberania do país. Então, acho que o desafio agora nosso é reeleger o Lula. E aí fazer a disputa política para os avanços do próximo governo. Perfeito. Só para pegar essa polêmica do G7, né? A fala do Lula que vazou e está repercutindo bastante, que ele disse que não é de esquerda, né? Lula é de esquerda ou não é, Zé? O governo dele é um governo de centro-esquerda. Tem uma base de direita na Câmara, porque não tem maioria, mas é um governo de centro-esquerda. Se fosse um governo de direita, estava aplicando a política que o mercado financeiro está pregando para ele, entendeu? Ele não tem maioria na Câmara e no Senado para fazer determinadas reformas. Os bancos públicos estão amarrados, tem compliance, as estatais estão amarradas, você não pode usar os fundos constitucionais, você não faz uma reforma tributária no país, você está completamente dependente. Porque o juro podia estar 9%, porque, veja bem, o Fed está fora, a inflação dos Estados Unidos faz 5 anos que está fora da meta. Lógico, a Europa, você fala bem, a Europa aumentou o juro, mas a Europa está subsidiando energia, alimento, transporte, habitação, está emitindo 800 bilhões de euros, porque não, paga 1% de juro, pode emitir. Os Estados Unidos emitiu 10 trilhões de dólar entre o Biden e o Trump. O Biden emitiu para infraestrutura, inovação, tecnologia, bem-estar, saúde, questão até perdoou a dívida dos estudantes, muito infraestrutura. E o Trump deu 4 trilhões de isenção de impostos para os empresários. Agora, como que ele fez isso? Imprimindo. E a Europa está fazendo. Agora, a nossa dívida pública, se nós pagássemos 2% de juro e não 10%, nós podíamos estar fazendo uma política anticíclica agora para o Brasil crescer. Porque nós temos instrumentos ainda, os bancos públicos, a Petrobras, nós temos ainda planejamento, capacidade ainda. E temos uma base industrial tecnológica, inclusive acadêmica. Se você olhar Sorocaba, Campinas, Jundiaí, São José dos Campos, Botucatu, Araraquara, São Carlos, você vai ver que tem um complexo industrial. Se você for para o sul de Minas,
ali para Itajubá, Varginha, você está indo de Sapucaí, Pouso Alegre, você vai encontrar várias regiões, as mudanças do Nordeste, a própria mudança do Rondônia, Mato Grosso, Mato do Sul, Paraná, Santa Catarina, que está virando. Quer dizer, o Brasil tem muito potencial. E mais, quantos países têm 200 milhões de habitantes? Quantos países têm a sétima ou oitava economia do mundo? Quantos países que têm as oportunidades que o Brasil tem? Agora, nós temos força, como outros países, para negociar investimento externo, a ocupação do nosso território, da nossa mão de obra, das nossas riquezas, do nosso mercado interno, e trazer benefícios para o país em termos de transferência de tecnologia, de reindustrialização, desenvolvimento. Essa é a questão, no fundo, do próximo governo, que ele vai ter que enfrentar. Realmente eu estou no limite aqui. Daqui a pouco, eu ainda tenho uma conversa às 7 horas para fazer ainda. Não, perfeito. A última questão, você está com o bonezinho aí, né, Zé? A sua esperança aí para a Copa do Mundo, né? Estou assustado. Estou assustado. Porque eu assisti o Brasil e Marrocos. Depois assisti Espanha com o Japão. Falei, gente do céu, mas essa qualidade de jogo da Espanha com o Japão, comparado com o nosso jogo, fiquei assustado. Depois eu assisto os outros jogos que eu assisti, né, vários. O que mais me chama a atenção é o seguinte: o futebol europeu, e grande parte dos africanos, na verdade, jogam no futebol europeu, né, se você olhar, como os brasileiros jogam também, né, uma característica, os colombianos. Né. Eu fui ao Zenit, né, que foi campeão da Rússia, fui conhecer São Petersburgo, fui convidado, fui conhecer porque tem uma relação com o Corinthians, tudo. Eu fui, e quem fez gol? Um colombiano e um brasileiro, fizeram os 2 gols da vitória. Agora, o jogo é um jogo com preparo físico e um jogo de choque. O jogador brasileiro parece que é de algodão, mano. Eu fico olhando o choque. Eu assisti a Liga dos Campeões agora. Como eu estou em casa, eu tenho mais tempo para ler, principalmente, e também para ver futebol e para ver filmes, tudo, né? Eu assisti os jogos da Liga dos Campeões Europeus, inclusive a final, né? Eu torci contra a PF Dambion. Torci para o PSG, até por causa da minha formação cultural francesa. Rapaz, nós temos que... Não que nós não tenhamos jogadores à altura, experiência, capacidade técnica, né? Nós temos, mas alguma coisa está muito errada. Essa coisa da convocação do Neymar, não estou querendo tirar nenhum mérito do Neymar e nem fazer nada de um juízo de valor moral com ele. Agora, não tem pé nem na cabeça, né, Pedro Costa? Claro. Não tem cabeça. Para que isso? O Brasil precisa disso? Para ficar girando em torno do Neymar? Ele vai resolver a Copa do Mundo? Nós sabemos que não vai. Que ele foi um grande jogador, ou é um grande jogador, eu não estou questionando agora. As condições físicas dele, quem entende disso, como meu amigo Casagrande, né? Eu juro que Furi e outros, né? E vários comentaristas, sabem que ele não tem mais condições, né? Até por a própria vida dele, a própria disciplina dele, o que não tira nenhum mérito dele, né? Como um dos maiores jogadores da história do Brasil, né? Ainda que eu sou mais Dr. Sócrates, né? Claro. Ô Zé, vou pegar aí, Zé, nós vamos encerrar agora, tá? Muito obrigado pela presença, mas só para a gente fechar, nós vamos montar a maior seleção do Zé Dirceu de todos os tempos. Não, goleiro, eu não tenho conhecimento para isso, não. Não, a minha seleção é o time do Corinthians. A minha seleção é o time do Corinthians. Não, veja bem. Um goleiro, fala um goleiro. Vamos pensar assim, eu não tenho... O Lula sabe de futebol. O Vladimir Palmeira, meu irmão, meu amigo, sabe tudo de futebol. Tudo. E o Lula também. Agora, eu não tenho conhecimento suficiente. Agora, eu digo o seguinte, se você pegar o Flamengo e o Palmeiras, você tem uma base de 2 times, né? O Brasil tem times que têm coesão, tem disciplina, tem técnica e tem capacidade, né, de coesão para disputar o Campeonato Brasileiro, ou as Copa Brasil, ou o Campeonato Rio, Carioca, do Rio e de São Paulo. Entendeu? E os jogadores que foram convocados, os 26, tem condições de formar um time. Né? Tomara que o Ancelotti, que tem experiência, capacidade, competência, ele consiga encontrar, certo? Porque foi muito ruim o jogo contra o Marrocos. O primeiro tempo dava vontade de você levantar e parar de assistir. Tanto sofrimento que a gente passa, né, mano? E o Vini Júnior, que nós temos, né? Vamos lembrar do Romário, do
Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, nem falar do Garrincha, do Pelé, do passado. Eu vi o Didi jogar, e vi o Tele Santana jogar também, na minha infância. Aquilo o Tele Santana parecia uma bailarina no campo, como o Sócrates também, né? Um artista. Né? Então, nós temos jogadores fantásticos, né? E temos. Agora, o que está acontecendo? Eu vejo pelo Flamengo, como a minha filha é flamenguista roxa, e eu tenho amizades no Flamengo, sempre tive, eu passei um dia com ela no Urubu. O Flamengo hoje vende 10, 15 jogadores do sub-15, 16, 17, é 1 bilhão de orçamento. O Corinthians não consegue fazer isso. O Palmeiras, de certa maneira, faz também. Então, o Brasil tem... Quer dizer, quantos milhares de jogadores de futebol o Brasil tem? Então, a várzea, os campeonatos, né? O esporte nas Forças Armadas, nas universidades... O esporte é criado de baixo para cima nos países. Né? Quanto mais bem-estar social, mais oportunidade, milhões de pessoas praticam esporte. E o Brasil, mesmo nas Olimpíadas, tem avançado muito, até porque nós temos 200 milhões de habitantes. Né? Nós não somos Cuba, que tem 10 milhões e já conseguiu construir uma política de esporte antes que os americanos estrangulassem, né? E tentassem matar o país de fome, com bloqueio, com agressões, tudo. Cuba foi uma potência no esporte, que é possível. Então, eu sempre defendi que o nosso Ministério de Esporte, cultura, esporte, educação, comunicação, tem que ser um conjunto próprio, né? Uma câmara própria para gerir essas áreas, porque uma parte da outra. Você vê como as Forças Armadas, toda hora nós estamos vendo aí cabos, sargentos, soldados das Forças Armadas ganhar títulos na Olimpíada, em campeonatos mundiais, né? Porque há a prática de esporte. Então, nas escolas, quanto mais as prefeituras estimularem os clubes, né, o esporte na várzea, o esporte no local que a pessoa vive, quanto mais na universidade, nas Forças Armadas, nas escolas de ensino médio, nós estimularmos o esporte, mais o Brasil será uma potência. Além do bem-estar social, aquela história. Por que nós queremos educação integral? Para a criança não ficar na rua. Por que nós queremos ensino técnico profissional? Os jovens saírem com aptidão profissional para as novas tecnologias. Quer dizer, hoje, o Ceará acabou de completar 100% do ensino médio para completar. Em vários estados do Nordeste, chegando a 70%, 80%. Porque São Paulo está lá atrás, com menos de 40%. Porque é na educação que os americanos, se olhar acho que 70% dos grandes jogadores dos Estados Unidos vieram da onde? Ou das Forças Armadas, ou das universidades, ou dos colégios, né? Então, nós temos que ter uma política com relação a isso. Infelizmente, nem sempre você consegue dar prioridade para o esporte, mas é uma coisa muito... Principalmente porque, eu ando por São Paulo, é onde eu vou, os jovens estão fazendo música, cultura, teatro, cinema, capoeira, né? A periferia está se movimentando, o jovem se realiza pela cultura e pelo esporte, que é uma coisa libertária para ele, né? A autoestima dele, da família, tudo. Então, acho que o país precisa priorizar mais essa questão do esporte, que é a minha visão. Um abraço. Zé, muito obrigado. Um agradecimento especial, né, pelas condições que foi feita aqui. Boa recuperação. Boas eleições aí esse ano, um ano decisivo para o Brasil. Muito obrigado, Zé. Um abraço. Obrigado. Valeu. Semana que vem tem mais.